E se o passado não fosse apenas lembrança? E se a verdadeira origem do caos de Cratch estivesse escondida anos antes da queda? Neste vídeo vamos explorar o primeiro capítulo da DLC de Lies of P Overture, onde novos personagens são revelados, segredos antigos ressurgem e o pesadelo começa de novo. Esse é o início da nova série de lore aqui no canal. Explore cada pedaço da história da DLC com detalhe e o respeito que esse jogo merece. Se ajeita aí, prepara o café e vem comigo porque essa história vai te surpreender. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Faus. Aqui falamos sobre notícias, vazamentos e novidades do mundo dos games. Então já se inscreve e ativa o sininho para não perder nada e ajudar o canal a chegar aos primeiros 1000 inscritos. Agora, sem mais demora, bora pro vídeo. Ao início da DLC, somos despertados por Gemini em um ambiente totalmente diferente do que conhecemos em Cratch. A neve cobre o cenário, criando um clima silencioso e quase sobrenatural. Avançando alguns metros, nos deparamos com criaturas semelhantes a carcaças, mas com uma diferença assustadora. Agora são animais deformados, como se a doença da petrificação tivesse infectado o reino animal. Um panfleto do zoológico de Cratch aparece entre os destroços, o que é estranho, o local havia sido destruído por um incêndio anos antes. Gemini se mostra desconfiado, reforçando o clima de que algo está fora do lugar. Após ativar o primeiro Stargazer, seguimos para um desfiladeiro onde vemos ao longe o zoológico ainda em pé. Gemini se pergunta como isso seria possível. Cratch está congelada e intacta, mas não faz sentido nenhum. Logo em seguida encontramos uma carta mencionando um circo e uma sugestão de que o surto com os monstros haveriam acabado de começar. O caminho nos leva diretamente para o zoológico, onde uma estátua de leão e uma girafa sem vida marcam a entrada quase de forma simbólica. Nos corredores, vemos gaiolas com babuínos monstrificados e antes que possamos respirar, somos atacados por um deles em sua forma mais grotesca, funcionando como o primeiro mini-boss da DLC. Dentro do Salão da Aventura, nos deparamos com uma gigantesca escultura de um mamute pré-histórico. Uma voz ecoa pelo local, é Marquiona. Ela adverte sobre termos invadido seu território e nos pergunta por que não temos medo. O tom é ameaçador, no mínimo, e a tensão do ambiente só aumenta. Explorando mais, encontramos um homem à beira da morte que nos entrega um cartaz de desaparecido. Quem aparece na imagem é Romeu, amigo de Carlo, e que sabemos que se tornará o rei dos títeres no futuro. A menção a Lea Florence Monad, espreitadora lendária, também aparece aqui pela primeira vez, ligando os pontos com o jogo base e com eventos ainda não totalmente explicados. Um dos livros encontrados, Mistérios de Cratch, narra a história de um taxidermista que trabalhava no zoológico. Após a morte do Coronel Leo, uma figura famosa em Cratch, os alquimistas compraram o local e ordenaram que um homem empalhasse o crocodilo responsável pela morte de seu amigo. O taxidermista, dominado por um comportamento estranho, cumpriu a tarefa, mas depois disso desapareceu misteriosamente. Dizem que foi devorado pela própria criação. Avançamos e encontramos a primeira arma da DLC, o Arco de Chifre Régio. Em sua descrição consta que ela veio de Alenmar, lembrando uma outra arma ou talvez até outros personagens mencionados no jogo base. Seguindo, acessamos finalmente os corredores principais do zoológico. Gemini, ainda incrédulo, disse lembrar de um dia exatamente assim, com neve, com tudo intacto. Ele se pergunta se o Stargazer nos levou de volta no tempo. Enfrentamos ali uma variedade de animais afetados pela doença da petrificação. Num dos Stargazers seguintes, Gemini se convence, aquilo era sim o zoológico de Cratch antes de seu colapso. O impossível agora é realidade. Logo adiante, encontramos o alquimista morto com um cartaz que revela a aparência de Marquiona. Descobrimos que ela é uma humana desperta, assim como o Victor do jogo base. Ela era uma técnica talentosa da oficina de Cratch e foi responsável por criar os títeres designados para espalhar o elixir da petrificação pela cidade. Ou seja, os alquimistas criaram a praga. A doença que devastou Cratch é um produto, não uma maldição natural.
Os humanos infectados se tornaram carcaças, e os poucos que suportavam se tornavam humanos acesos. Mais à frente, uma carta com o emblema de Ouroboros mostra que Marquiona relata a fuga da chave, provavelmente se referindo a Pi, mas afirma que o plano segue normalmente. Ela menciona que conseguiram burlar o Grande Pacto, sendo agora capazes de forçar mais títeres a obedecerem suas ordens diretas. A conspiração vai se desenhando. Enfrentamos o crocodilo empalhado mencionado no livro anterior, um dos encontros mais difíceis da DLC até agora, exigindo preparo, domínio de combate e estratégia. Após vencê-lo, encontramos a estufa, que é domínio de Marquiona. Assim que entramos, a voz dela nos ameaça. Mais à frente, descobrimos o primeiro títere funcional criado por ela, uma mistura elegante e letal entre uma dançarina capoeirista e uma guerreira angelical. Explorando a estufa, enfrentamos inimigos alquimistas e encontramos uma gravação gravada por Leah Florence, dirigida à própria Marquiona. Nela, Leah alerta que está atrás de seu aprendiz desaparecido, Romeu, e exige explicações. Isso confirma que Marquiona e Leah eram colegas no passado, mas uma carta reforça a diretriz dos alquimistas. Um títere estaria avançando pelo zoológico e deveria ser eliminado imediatamente. Tudo indica que esse títere seria Pi, ou será que não? Em uma das salas vemos uma gaiola com um laço dentro e peças de títeres espalhadas. A gravação e o ambiente sugerem que Marquiona mantinha prisioneiros por ali, talvez fazendo experimentos. Enfim, enfrentamos Marquiona, a titeireira. Ela reconhece que esperava ser enfrentada por Leah e não por Pi, e mostra surpresa com a nossa aparência. Durante a luta, ela utiliza fios de ergo e uma luva especial para manipular sua criação. Após a batalha, ela admite ter subestimado Pi e reconhece nossa força. Derrotada, ela revela que queria provar que era melhor que Leah. Conseguimos a chave para o portão do circo de Krat. Entrando no circo, somos levados a uma cena cinemática. Finalmente vemos Leah Florence. Ela encontra uma instalação macabra repleta de cera vermelha, partes humanas e uma escultura bizarra. Entre os objetos, ela vê um casaco de família Moná e um broche. A cena termina com a promessa de vingança por parte de Leah. Algo terrível aconteceu ali e Leah vai atrás do responsável. De volta ao controle, encontramos uma foto com 3 pessoas. Uma delas é Carlo, filho de Gepeto. Isso não só reforça que estamos no mesmo no passado, como nos faz pensar, seria esse o momento chave para impedir a ruína de Krat? Prosseguimos e achamos o jardim do festival, um parque temático corrompido onde encontramos Rosaura, uma pequena títere consciente que nos pede ajuda para encontrar seus sapatos, e se oferece para ser nossa amiga, e aqui se inicia a primeira quest de NPC da DLC. Pouco depois, reencontramos o mestre do desfile, agora como um mini-boss em sua forma original. Ainda no jardim, achamos uma carta que revela uma mudança de prioridade. Em vez de capturar Rosaura, que era uma títere criada pela Marquiona, os alquimistas agora vão focar em conter Leah Florence. Avançando, somos conduzidos ao Hotel Krat, ainda não inaugurado, obviamente. O ambiente está em fase de preparação, caixas espalhadas, móveis cobertos, corredores silenciosos e etc. Explorando o saguão, encontramos uma carta de Valentinos Moná, líder dos alquimistas da ilha, lamentando a morte de Camille em um acidente químico. Aqui entendemos que nem todos os alquimistas eram cruéis, o problema era a chegada da Ordem. Em outro canto, achamos uma carta de Antônia, mais jovem, escrevendo sobre Carlo. Ela conta que levou o menino para conhecer a terra natal do pai. Gepeto responde de forma seca, agradecendo e solicitando relatório de despesas da viagem. Um retrato do pai ausente e obcecado pela oficina, incapaz de se conectar com o próprio filho. Dentro do hotel, também encontramos 2 novos NPCs, um que vai nos vender armas e amuletos de chefes e outro que apenas conversa. Mais à frente, um terceiro NPC que dará início a outra linha de quest aqui da DLC. Chegamos no jardim onde cresce a árvore das moedas douradas, e ali encontramos uma carta deixada pelo antigo mestre do castelo.
A carta é assinada apenas com a letra G, deixando no ar uma nova dúvida. Esse G seria de Gepeto ou alguém ainda mais misterioso? E assim termina o primeiro capítulo da DLC, pessoal. Descobrimos a origem da praga, enfrentamos Marquiona, vimos a ascensão de Leia e os primeiros passos do caos que se instalaria em Krat. Mas isso, meus amigos, foi só o começo. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de sair me ajuda com um like, a inscrição e um comentário. Falta pouco para chegar aos primeiros 1000 inscritos e cada apoio de vocês faz muita diferença. Se puder compartilhar com os amigos, vou ficar mega agradecido. Muito obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais!